Nós iremos falar aqui agora sobre um personagem, um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, o nosso irmão Noé. Em Gênesis, capítulo 6, versículo a partir do 9, diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofe. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e 30 côvados a sua altura. Deus, é interessante aqui, deixando bem claro para todos nós, o quanto Ele, o nosso Deus, Ele é inteligente, Ele é sábio. Que até na estrutura, né, de largura, altura, e como Noé ia fazer para ali juntar essas madeiras e tudo para que não viesse a inundar esta arca. Tudo foi Deus que orientou Noé a fazer. Primeira coisa, quando falamos sobre Noé, a primeiro pensamento que temos é a arca, né? Não tem como a gente falar de Noé e não pensar na arca. A arca de Noé. Isso aí a gente aprende desde de criancinha, né? Quando vai para a igreja. Aí na escola dominical, as professoras ensinam isso pra gente. Eu vou dizer outra coisa aqui para você. Noé, ele foi escolhido por Deus. Deus olhou lá do céu e viu que havia apenas um homem íntegro e justo na face da terra, ao qual nele ele não se contaminou com o pecado desse mundo, não é? E Deus olhou e se arrependeu de ter criado o homem, de ter nos criado. Por quê? Porque o pecado cheirava mal às narinas de Deus, e Deus não estava suportando mais aquela situação de rebeldia do coração daquele povo, do seu povo. Mas, quando ele olhou para Noé e viu que havia ali uma possibilidade de se fazer uma nova aliança e de acontecer ali um novo momento na terra. É interessante que quando a gente pensa e reflete, pare agora e reflita aqui comigo, na sabedoria do Espírito Santo, o quanto Deus ele é perfeito com todo o seu agir. Olhou para Noé e viu uma possibilidade. Quando Deus olha para nós, ele olha para nós e vê o quê? Uma possibilidade. Possibilidade de quê? De fazer algo diferente acontecer em mim, em você, em nossas vidas. De nos mostrar que em meio às turbulências da vida, não é? Em meio aos maremotos, vamos aqui para a arca agora, tudo é possível aquele que crê, aquele que obedece, aquele que confia que o Deus de milagres é o mesmo Deus de Noé, que reverteu toda uma situação que estava totalmente ao contrário daquilo que poderia ser feito. Deus, ele destruiu, não é, com o dilúvio, toda a sua criação, tirando aqueles animais, macho e fêmea, que ele tinha ordenado Noé a colocar dentro da arca, Noé e toda a sua família. E aquela alimentação vasta que Deus ordenou a ele separar para colocar dentro daquela arca. Aqui, o Espírito Santo, ele nos deixa bem patente algumas coisas. Estamos no mundo, e esse mundo que a cada dia que passa tudo fica muito mais difícil, o pecado
da mesma forma, tem cheirado mal às narinas de Deus. A rebeldia do coração das pessoas aumentando mais e mais e elas se afastando de Deus, porque o mundo não quer Deus, o mundo quer as coisas da carne, o mundo quer as coisas do diabo. Ainda que você diga assim, pastora, está sendo muito radical. Não, as coisas que pertencem à carne, as coisas que denigrem, não é, a imagem do homem, as coisas que batem de frente com o que Deus deixou para a gente, são coisas do outro lado, das trevas. Eu sempre digo para vocês o seguinte, assim como existe o céu, existe o inferno. Assim como existe Deus, existe o diabo. E isso é um fato. Nós não podemos fazer de conta que não existe. Não podemos. Tem pessoas que não querem acreditar e dizem, não, eu só acredito que existe Deus. Deus me livre de existir diabo. Mas não é Deus que faz acontecer as coisas ruins, não. As misérias, não é? As catástrofes, entre outras e outras coisas, tudo que é de ruim não é Deus que faz, não. É o diabo. É o inimigo. Deus não vai fazer nada de ruim contra mim, contra você. Aí você vai dizer assim, mas Deus, ele destruiu a sua criação. Não. Ele se arrependeu e viu que eles eram corruptos e que não iriam voltar atrás no arrependimento de seus corações. Ele acabou com tudo. Mas foi uma escolha do homem. Porque da mesma forma e da mesma estrutura e do mesmo Deus, o fôlego de Deus, veio Noé. E Noé não se corrompeu. Noé, ele obedeceu. Noé, ele ouvia a Deus e ele servia a Deus. Para você que assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de dar seu like. Outra coisa, não se inscreveu ainda nesse canal? Inscreva-se. Você será grandemente abençoado. E outra coisa, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.